tarde. Estamos iniciando mais um CBT Repórter pela TV Miséria. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o período barroco na arte. Estamos diretamente do Instituto Federal do Piauí, campus do Uruçuí, para falar um pouquinho mais sobre o barroco. O barroco tem vários tipos, um deles é pintura. O que é a pintura do barroco? Se caracteriza pelas cores claro e escuro e os tons pastéis. Também a diferença de luz, que a luz não é natural, mas sim vem de um ponto que representa o início da imagem. Agora vamos falar mais sobre o barroco com os alunos do campus do Uruçuí. Rafael Dante, explique para nós um pouco sobre a arquitetura do barroco. Bem, a escultura do barroco foi marcada por um intenso dramatismo, pela exuberância de formas, por expressões teatrais, luz e movimento. Aqui no Brasil tem um artista barroco que se destacou bastante, foi o Aleijadinho. Ele pegava uma pedra, esculpia, fazia baseado no barroco e com isso ele se tornou um grande artista renomado aí no Brasil. Está representando nós. Agora vamos falar mais sobre a arquitetura do barroco com o nosso aluno Rogério Ribeiro. A arquitetura é um estilo arquitetônico praticado pelo barroco, que se deu início no século XVII e foi até término do século XVIII. Muito obrigado pelas informações. Agora vamos com Alisson Guimarães, direto para a redação do CBT. E dando continuidade ao CBT Repórter de hoje, nossa equipe de reportagem está andando pelas ruas de Uruçuí. Neste momento, o repórter Everton Teles está na casa da professora Maria Nilce, que vai falar um pouco sobre o período barroco na arte. É com você, Everton. Estamos diretamente da casa da professora Maria Nilce, em que ela nos concederá uma entrevista falando sobre a arte barroca. Professora, o que é a arte barroca? Bom, o barroco foi um movimento cultural e artístico ali do século XVII. Ele foi um movimento que aconteceu na literatura, na pintura, na arquitetura, enfim, nas artes de maneira geral. E houve-se muitas controvérsias com o significado da palavra barroco. Barroco, para uns era uma pedra irregular, outros tinham outros conceitos, né? Mas na verdade, barroco a gente poderia definir como algo que apresenta irregularidades, tanto na música, na pintura. É uma arte irregular, é uma arte... na arquitetura, por exemplo, é uma arte em que trabalha o contraste entre sombras e luz. Então, se eu fosse falar dos poetas, eu diria que o barroco, a gente pode até dizer o conceito geral, que o barroco é o movimento do conflito, da oposição, né? Então, mas assim, na arte, que é o que mais interessa para vocês, né? A gente diria que trabalha temas profanos, religiosos, porque é essa característica do movimento, é o rebuscamento. A arquitetura barroca, ela transmite a ideia de impressão, de força, de solidez. Por exemplo, são as construções de colunas, palácios, igrejas. Isso representando a força do clero e da nobreza, né? Então essas igrejas formosas, com formas grandiosas, demonstrando esse poder da igreja. Então aquilo que eu falava, que o barroco, ela tem a questão do fusionismo. O homem do barroco, ele está em dúvida, ele é o homem que sai do Renascimento e entra numa nova era, né? Então ele está muito confuso, então isso repercute nas artes, repercute em tudo. Na pintura barroca, aquilo que eu já havia falado antes, a questão do contraste da sombra e da luz, que é interessante que os pintores barrocos, eles pintavam coisas do cotidiano, por exemplo, carne representando o corpo humano, a maçã representando a questão do pecado, porque é um homem que vive num conflito muito grande, né? Entre o viver e o pecado. As uvas é a redenção. O corpo humano que eles faziam na pintura barroca, eles traziam uma pintura feia, até a característica do feísmo, né? Porque eles faziam a pintura de pessoas rechonchudas, gordas, assim, praticamente reais, não uma arte como a arte renascentista, que era beleza,
primar pela beleza, primar pelas grandes produções, isso na pintura, né? Então a gente diria que o barroco, na sua arte, ele traz essa questão de mostrar a realidade, de mostrar o homem cheio de conflitos. Voltamos agora ao estúdio da CBT Repórter. Alisson Guimarães. Estamos encerrando o nosso CBT Repórter de hoje. Outras notícias nas próximas edições. Acompanhe-nos na página do Facebook, no primeiro ano de agroindústria. A TV Miséria agradece sua audiência e um beijo no gordo.